Ô glórias! No vídeo de hoje, nós vamos falar de auto-intitularmos as nossas vidas. Fique ligadinho que vai falar muito profundamente com todos vocês. Ô glórias! Vamos abrir os nossos corações, vamos colocar as nossas vidas na presença de Deus. Quero dar a paz para todos vocês em nome de Jesus. E rapidinho aqui com você, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar, dá essa força para nós propagarmos o Evangelho de Cristo nos quatro cantos deste mundo maravilhoso para a glória do nosso Deus, amém? E agora vamos aprender com o vídeo em nome de Jesus. Quando nós falamos auto-intitular, são títulos. Nós colocamos títulos e colocamos rótulos. O ser humano é muito bom de rotular as pessoas, julgar as pessoas, colocar título nas pessoas. E assim, muitas vezes, nós também nos rotulamos, nós nos colocamos títulos. Mas nós temos que entender que uma realidade espiritual da parte de Deus não vai ser mudada e alterada porque eu quis mudar o meu título, mudar o meu rótulo. Então não adianta eu querer aparentar que sou uma coisa se dentro de mim é outra. Porque Deus ele não julga a gente pela aparência, e sim pela realidade daquilo que está em nossos corações, o que nós somos, o que nós defendemos, o que nós aceitamos, o que nós não aceitamos. E hoje nós temos visto que muitas pessoas, não são poucas, são muitas infelizmente, se auto-intitulam, colocam um rótulo em si mesmo ou são auto-intituladas por outras pessoas que se dizem ser maiorais e líderes e rotulam essas pessoas em posições espirituais que não são reais. Vamos dizer uma prática que todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Ninguém é filho do diabo, todo mundo é filho de Deus, como se o diabo não existisse, como se o diabo não fosse o pai da nação pecaminosa e que todo mundo é filho de Deus. Não importa. Esse jargão e esse rótulo tinha que viver no meio dos ímpios, na boca dos ímpios, dos pecadores que estão no mundo, não conhecem a palavra, não conhecem Cristo e não conhecem a realidade. Porque colocar um rótulo e intitular é uma coisa, ser realmente aquilo que está falando é outra diferente. E nós estamos vendo que isso migrou para as igrejas, migrou para o meio cristão. Os crentes estão se auto-rotulando e auto-intitulando, mas pelas suas práticas e pelas suas obras, biblicamente, não são aquilo que falam ser. Não são aquilo que defendem e dizem ser. Então nós temos que abrir muito os nossos olhos. Veja bem, você vai chegar no velório, não importa quem morreu. Pode ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim, pode ser um bandido, pode ser um ladrão, pode ser um estuprador, pode ter morrido assassinado num tiroteio com a polícia. Todo mundo vai falar, ou aquela meia dúzia vai falar, descansou, veio para esse mundo, sofreu tenebroso, foi preso, passou na cadeia, mas agora descansou, foi para um paraíso, foi morar com Deus, está num lugar melhor. Isso é uma colocação do mundo. É uma regra do mundo, é um refrigério falso, é uma esperança falsa, é uma promessa falsa, é pelo menos querer acreditar. Mas eu não sou homem, mulher pecaminoso que vive no mundo, que não tem o Espírito de Deus e nem você, para acreditar no que a sociedade quer impor sobre nós. Nós temos que analisar a realidade e a veracidade. Peraí, morreu bebendo, fumando, adulterando, se prostituindo, roubando, matando, usando droga, traficando. Como pode estar morando com Deus se a Bíblia diz que é o inverso? Que quem está na prática de pecado não vai para o céu, porque quem está na prática de pecado não pertence a Deus, não é filho de Deus. Então todo mundo fala hoje, todo mundo é filho de Deus, todo mundo serve a Deus, Deus tem um coração para todo mundo vai para o céu, Deus é igual para todos, não tem acepção de pessoas. São pessoas que vivem no pecado, na iniquidade e sabem que para ser verdadeiramente filhos de Deus, precisam mudar os seus atos, as suas atitudes, os seus pensamentos e as suas palavras, porque pecamos por ato, palavras e pensamento, mas as pessoas não querem mudar. Elas querem continuar sendo as mesmas pessoas, pecaminosas, errôneas, falhando, fazendo aquilo que não agrada a Deus e fazendo aquilo que agrada ao diabo, a Satanás, e querem continuar se auto-intitulando, se rotulando como filhos e filhas de Deus. E nós vemos isso na igreja hoje. O povo está na igreja, fornicando, bebendo, fumando, vivendo as coisas mundanas e pecaminosas do mundo, casando, separando de novo, fazendo sexo sem estar casado. E todo mundo se auto-intitula, se rotulam como filhos de Deus, filhas de Deus. Ou alguém está te intitulando e rotulando filho e filha de Deus. Mas nós temos que olhar biblicamente, porque não tem valor nenhum diante de Deus aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu imagino que eu sou, aparentando ser para Deus. O que importa é aos olhos de Deus. Veja, Samuel, quando ele foi levantado por Deus para escolher o rei, separar o rei que era Davi, quando ele chegou na casa do pai de Davi, o que ele falou? Deus falou que o rei de Israel, o novo rei, vai sair daqui, o substituto de Saul. Tanto Samuel como o pai de Davi chamaram os irmãos mais fortes, mais poderosos, guerreiros. E Deus não testificou com Samuel que ali estava o rei.
E aí Samuel perguntou para o pai de Davi, tem mais algum? E o pai falou, tem Davi, mas Davi é pequenininho, mirradinho, é ruivo, não tem nada a ver. Como pode? Quando Davi chegou, Samuel também olhou e pensou, não pode ser, esse aí não pode ser o rei. E Deus falou para Samuel, Samuel, eu não olho como você vê pela aparência, eu vejo o coração. Então você tem que entender que não adianta eu querer ter uma aparência de filho de Deus e o meu coração não ser. Porque Deus não olha pela minha aparência, Deus não olha pela minha saia, pelo meu cabelo, pelo meu paletó, pela Bíblia que eu tenho debaixo do sovaco. Deus não olha porque eu estou frequentando numa igreja que eu sou filho dele. Ele não olha pela aparência de crente ou aparência de evangélico. Ele olha pelo meu coração. E para o meu coração ser aceito por Deus como filhos de Deus, eu tenho que estar na prática da obediência da palavra dele e não na prática da obediência das vontades do diabo. Por quê? Olha o que a Bíblia diz e nos intitula aos olhos de Deus, não é aos olhos do homem, não. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem lhe satisfazer os desejos. Então, aos olhos de Deus, quem satisfaz os desejos do diabo, aos olhos de Deus, aquele coração pertence ao diabo. Quem é o pai daquele coração é o diabo. Quem é o dominador daquela pessoa e daquele coração é o diabo. Então nós estamos ali praticando os desejos do diabo e estamos dizendo que somos filhos de Deus. Não, pastor, isso Deus está dizendo para quem está no mundo. Não, Deus não dá o título para quem está no mundo e para quem está na igreja diferente. Porque todos nós, quando vamos para a igreja, somos pecadores. O título de pecador e santo e justo não é para quem está na igreja ou fora da igreja. O título de pecador, de santo e de justo, pecador é para quem vive no pecado e santo e justo é para quem não vive na prática de pecado. E a maioria hoje, infelizmente, estão na igreja vivendo na prática de pecado, satisfazendo os desejos do diabo, que a Bíblia diz que tem como pai Satanás, e nós estamos acreditando, intitulando que somos filhos de Deus. Então, se nós queremos ser filhos e filhas de Deus, biblicamente, aos olhos de Deus, não somente temos que estar numa igreja verdadeira e séria, mas ouvindo a palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, obedecendo-a e transformando as nossas vidas de pecadores para santos e justos. Por quê? Quem faz e satisfaz os desejos do diabo, procede do diabo, e o diabo é o vosso pai. De quem que é o desejo que uma pessoa fuma? Do diabo. De quem que é o desejo que uma pessoa adultere? Do diabo. De quem que é o desejo que uma pessoa mente? Do diabo. De quem que é o desejo que uma pessoa faça sexo sem estar casado? Do diabo. De quem que é o desejo que uma pessoa use droga? Do diabo. De quem que é o desejo que a pessoa pratique os pecados? Do diabo. Então, se eu estou praticando o pecado, que é o desejo do diabo, aos olhos de Deus, eu sou filho do diabo. Então, hoje nós vemos que o rótulo que nós colocamos em nós mesmos, muitas vezes não é real espiritualmente. Ou o rótulo, ou o título que nos dão, os líderes nos dando o título e o rótulo, dizendo que estamos bem na foto com Deus, não é real. Então nós temos que conhecer a Bíblia. Como você está dizendo que eu sou filho e filha de Deus, se eu vivo na prática de pecado, satisfazendo os desejos do diabo, e a Bíblia diz que nessa prática eu sou filho do diabo e não filho dele. Não, mas isso para quem está na igreja não existe. Abre os olhos, irmãos. Estar na igreja não quer dizer estar com Deus. Estar com Deus é estar numa igreja séria que prega a salvação e vida eterna, prega contra o pecado, e o povo que está lá dentro lutar contra o pecado e sair do pecado para obedecer a Deus. Por quê? Olha o que a palavra diz. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 6 em diante. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 6 em diante. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, todo aquele que permanece em Cristo, como irmão, herdeiro e co-herdeiro de Deus e filho de Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, jamais o viu e jamais o conheceu. Então, eu estou na igreja, vivo pecando, dizendo que eu estou em Cristo, mas Deus está dizendo que eu, vivendo na prática de pecado, jamais vi Jesus e jamais o conheci. Porque se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu já não peco mais. Deu para entender a palavra? Olha o que ele diz, dando continuidade. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 7 em diante. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Então não deixe enganar pelos líderes que dão título e rótulo que não são reais biblicamente, e nem enganar por si mesmo, se auto-rotulando ou intitulando uma coisa que biblicamente a palavra diz que não é. Se somos filhos de Deus, não podemos mais viver na prática de pecado. Se vivemos na prática de pecados, biblicamente, aos olhos de Deus, o nosso coração pertence ao diabo e não a Deus. E ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Tá vendo? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então eu estou na igreja vivendo na prática de pecado, estou na igreja procedendo do diabo, mas alguém está me intitulando, me dando um rótulo, eu estou me rotulando e me intitulando filho de Deus, procedente de Deus. Então se eu vivo na prática de pecado, biblicamente eu procedo do diabo.
E se eu não vivo na prática de pecado, eu vou proceder de Deus. Porque olha o que ele diz. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele, olha o 9 agora, contrapartida. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando que é nascido de Deus. Então Deus, ele faz uma divisão bíblica. Ele não faz uma acepção de pessoa, ele faz uma divisão bíblica. Todo aquele que vive pecando procede do diabo e é filho do diabo. Todo aquele e aquela que realmente é filho de Deus, estes não podem mais viver na prática de pecado, porque são nascidos de Deus. O que permanece em nós, a divina semente, o Espírito Santo. Ora, nós não podemos viver na prática de pecado, porque são os nascidos de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo na prática de pecado e os filhos de Deus na obediência da palavra e não pecando diante de Cristo. Então eu reforço, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, que somos nós, queremos ser nascidos de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, o Espírito Santo. Ora, estes não podem, não podem viver pecando, porque somos nascidos de Deus. Então nós temos que compreender que sim, queremos ter o título de filhos de Deus. Vamos nos rotular, nos intitular como filhos e filhas de Deus. Mas para isso, nós temos que praticar e viver a palavra. Porque essa divisão não é eu que faço, não é uma igreja que faz, não é o homem e a mulher que faz, é Deus que está fazendo. Se vivemos na prática de pecado, dentro ou fora da igreja, procedemos do diabo e seremos filhos do diabo. Se tirarmos o pecado na nossa vida e não pecarmos mais e obedecermos a Deus e a palavra através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, automaticamente seremos filhos e filhas de Deus para a obediência de Cristo em nome de Jesus. Então abra seu coração, se alicerce, se firme com Cristo, medite nessa palavra, preste atenção, leia a sua Bíblia, pare de ser enganado, porque o que está em risco é a salvação nossa e da nossa família. Espero ter contribuído e ajudado todos vocês com essa pregação em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ô glórias, isso é Deus!